Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Uma ótima quarta-feira para você, queridos irmãos. Queremos hoje, diante deste evangelho que se encontra em Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 a 35, queremos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus hoje venha se mover no nosso interior. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós vemos esta passagem do Evangelho que nos conta um pouco sobre os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, que estavam indo embora, seguindo por aquele caminho entristecidos, porque não haviam entendido nada, na verdade, mas entristecidos porque não compreendiam o que é que tinha acontecido com Jesus de Nazaré. E Jesus, ao se colocar ali no meio deles,
Jesus dá a eles a oportunidade de o reconhecer, mas a primeiro momento os discípulos não reconhecem Jesus. Irmãos, também é assim na nossa vida. Muitas vezes o Senhor se coloca no meio de nós, Jesus se apresenta a nós, mas nós estamos tão entristecidos, estamos tão envolvidos no nosso caminho ali, da nossa tristeza, do ir embora, do querer esquecer o que passou, das decepções da nossa vida, porque imagino eu que os discípulos de Emaús estavam decepcionados com tudo o que havia acontecido. E Jesus, ao encontrar-se na nossa vida destas formas, como nós muitas vezes estamos assim, Jesus ele se coloca no nosso meio e muitas vezes nós não o reconhecemos, porque estamos presos, estamos fixados ali nas nossas decepções, nas nossas frustrações. E até muitas vezes partilhamos, até dizemos do nosso sofrimento e não reconhecemos que Jesus está ali. Jesus está caminhando conosco. Mas o nosso Senhor, ele é tão bondoso. E como ele fez com os discípulos de Emaús, ele se dá a conhecer no partir do pão. Jesus fica com os discípulos de Emaús, como Jesus fica conosco. Ainda que na nossa ignorância, ainda que na nossa lentidão, ainda que no meio dos tormentos que nós vivemos e passamos na nossa vida, Jesus, ele fica conosco porque ele quer dar-se a conhecer a cada um de nós. Irmão, Jesus quer dar-se a conhecer a você. E Jesus assim o faz com os discípulos de Emaús. Jesus então parte o pão. E ali Jesus deu-se a conhecer aos discípulos de Emaús. O próprio Jesus fez com que se caíssem as escamas da cegueira da visão daqueles discípulos, a ponto deles olharem e, como Maria Madalena disse, ouvir o Senhor, é o Senhor. Os discípulos então ali reconheceram a Jesus. Ele ressuscitou. E então, este reconhecer a presença de Jesus dá a eles o ânimo, a alegria de se levantar e de se pôr a caminho de volta para Jerusalém. O Senhor hoje nos quer assim também, fazendo este caminho de volta. Talvez também andávamos tristes assim, andávamos errantes, andávamos decepcionados, enfraquecidos com tantas situações da nossa vida. Mas hoje o Senhor, ele parte o pão para nós. O Senhor, ele dá-se a conhecer a você. Irmão, Jesus está vivo, presente no nosso meio e ele dá-se a conhecer a você neste dia. Que eu e você possamos reconhecer hoje a presença de Jesus que está na nossa vida e que então nos anima e nos dá coragem para prosseguir o nosso caminho. Peçamos ao Senhor hoje a graça de degustarmos esta palavra e de ter no nosso coração esta certeza. Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.